A paz do Senhor Jesus, como você está hoje, dia 29 de abril, mais uma semana útil, dia útil que se inicia. Eu quero desejá-los uma semana abençoada, vitoriosa na presença do nosso Deus. Sou Laerte Santos, sou servo de Jesus Cristo. Estou aqui mais uma vez como apenas um instrumento nas mãos do Todo-Poderoso. Eu quero meditar com vocês aqui em 1 Samuel, no capítulo 7, que o Espírito do Eterno conduza as minhas palavras, que o meu coração seja totalmente tomado por Ele, que a minha boca seja apenas uma pena na mão do hábil escritor, e que o Espírito do Eterno venha trazer revelação, uma palavra rema para você que está do outro lado, para que você possa ser impactado nessa manhã gloriosa. Aqui na palavra do Senhor, no versículo 14, vai dizer: e foram restituídas aos filhos de Israel as cidades que os filisteus tinham tomado dos israelitas, desde Crom até Gate, com os seus termos, ou seja, suas fronteiras. Israel as libertou. Israel as libertou das mãos dos filisteus, e houve paz entre Israel e os amorreus. Dentro do cenário, dessa palavra, então já tinha se passado 20 anos em que Israel está sendo oprimido pelos filisteus, quando a gente vê por meio ali do ministério do sacerdote Eli, quando Eli vai falhar com Deus, sendo ele o sumo sacerdote, um homem designado para cuidar das coisas de Deus, representar o homem, levar as necessidades, levar o homem, representar o povo de Israel, instruí-los, ensiná-los. Porém, ele fracassou. Seus filhos eram sacerdotes, que Deus vai chamá-los de filho de Belial, porque embora servissem ao Senhor, eles eram aqueles que profanavam e levavam o povo a pecar contra Deus. Então, dentro desse cenário, uma mulher que era estéril, que ela foi anos humilhada, tripudiada por Penina, então Ana vai receber a graça, o favor de Deus, e vai gerar um filho, e esse menino se chama Samuel, a quem ela havia também feito um voto a Deus, que se Deus lhe abrisse a mar, ela entregaria o seu filho ao Senhor durante todos os dias da sua vida, e assim ela fez. Ela cumpriu o seu voto, e justamente esse Samuel é interessante porque a dor de Ana, a necessidade de Ana, a angústia de Ana, a tristeza de Ana, a humilhação de Ana traduzia também um pouco do sentimento do nosso Deus. Parece que algumas vezes, ou vou dizer que acontece de fato, há um grande alinhamento entre o céu e a terra, entre a necessidade do homem e a necessidade, o desejo de Deus. Quando eu digo necessidade, não que Deus tenha necessidade de alguma coisa, mas Deus tem um propósito nessa terra, e que Ele se utiliza de homens quando estes ou mulheres se colocam na posição. E a angústia, a dor de Ana estava traduzindo o desejo daquela mulher de ter um filho, também traduzia o desejo de Deus de ter um homem, um sacerdote que o representasse legitimamente, com idoneidade, com amor e devoção. E assim foi a vida de Samuel. Infelizmente, o que a gente vê nessa narrativa foram 20 anos de perda, de baixa, porque enquanto os filhos de Eli estavam ali conduzindo o povo, então eles, por causa deles, a arca que representava a presença de Deus foi tomada, e ela não vai permanecer ali entre os filisteus,
porque a arca, ela representava a santidade de Deus, a justiça de Deus e a provisão de Deus. Quando nós olhamos para dentro dela e vemos que lá tinha a tábua da lei, o decálogo que trazia os ensinos, o que Deus queria, porque Deus é um ser moral e ele trouxe ensinamentos, fundamentos morais, porque quando ele chama Israel era para ser diferente e não ser igual. Muitas vezes Deus nos chama para a santidade, para viver uma vida diferenciada, para ser diferente, para ser sal da terra e luz do mundo, mas muitas vezes nós agimos, nos comportamos como alguém que não tem aliança, como um incircunciso, falamos como mundano, andamos como mundano, agimos como mundano, quando Jesus nos chamou para a sua maravilhosa graça. Então, dentro disso, Israel está oprimido, a arca até volta, ela vai ficar na casa de Abinadab e passa-se 20 anos. Porém, nada acontece. É interessante porque muitas vezes usamos da arca do Senhor ou das coisas do Senhor como apenas um amuleto. A Bíblia, se ela não estiver aberta, se eu não estiver meditando, se eu não estiver aplicando os ensinamentos de Deus, nada vai acontecer. Agimos muitas vezes como se a Bíblia fosse apenas um amuleto da sorte, um objeto de sorte, quando na verdade o mais importante é o que está contido, os ensinamentos que Deus assim revelou a todos nós. Nós muitas vezes nos satisfazemos apenas no livro, quando na verdade o que deveríamos usufruir é da riqueza que esse livro traz, do conhecimento de Deus, da revelação de Deus. E muita gente deixa a sua Bíblia aberta em alguns textos específicos, achando que aquilo ali vai trazer bênção. Pelo contrário, na verdade, se você não viver a palavra, não haverá bênção nenhuma, porque só haverá mudança, só haverá transformação, só haverá profundidade, só haverá relacionamento com Deus, se eu colocar em prática aquilo que Deus, porque Jesus falou, aquilo que Deus nos deixou como regra, como ensinamento, porque Jesus falou que quem me ama, ouve a minha voz, e ouvir é dar atenção e guardar os seus mandamentos e praticar os seus ensinamentos. Então Israel vivia um ciclo. Ora estava lá em cima, ora Deus levantava alguém como os juízes, porque Samuel é o último, ele vai fechar aí o tempo dos juízes, que foi um tempo caótico, um tempo terrível, de muita corrupção, porque eles não conheciam ao Senhor. Muitas vezes, mesmo sendo o povo de Deus, mas não conhecia Deus. Às vezes a gente acha, pelo fato de ser de uma igreja, de uma denominação, nós conhecemos a Deus. Isso não traduz conhecimento de Deus. Os fariseus falavam em nome de Deus, mas Jesus vai dizer que vocês erram, a eles, aos escribas e aos saduceus, vocês erram por não conhecerem a palavra de Deus, as escrituras e nem o poder de Deus. Está numa denominação, está numa igreja, dizer que ama Cristo, isso não manifesta, isso não expressa conhecimento. Aliás, Deus vai falar para o seu povo, não é para as nações pagãs. O meu povo pereceu porque faltou conhecimento, através do profeta Oséias, capítulo 4. Então, é o povo de Deus que muitas vezes tem a Bíblia, está indo à igreja, mas é o povo de Deus que está perdendo, está perecendo, está vendo a sua família ser roubada, destruída. E muitas vezes acha, mas é assim mesmo, porque muitas vezes não se posiciona como o povo de Deus. Então, mesmo tendo voltado, mas o povo, quando eu digo da Arca da Aliança, ela volta, mas eles não usufruíam da presença de Deus. Ficou tanto tempo na casa de Abinadab e não produziu fruto nenhum. 20 anos. Eu posso estar 20 anos dentro de uma igreja e continuar a mesma pessoa. Eu posso estar 30 anos dentro de uma igreja até ter algum
título, até ser o obreiro, mas se eu não tiver um encontro efetivo, lembremos que está falando que os sacerdotes aqui falharam, que eram ali a posição mais elevada. Esses homens não conheciam o Senhor. O teu título não faz você conhecer o Senhor. O nosso título não nos faz conhecer o Senhor. O título mais importante é servo. Quando Moisés morre, quando Josué fica ali desanimado, Deus vai dizer: Josué, o meu servo Moisés, porque Moisés serviu e foi fiel em toda sua casa. Ele foi fiel na casa de Deus, como está lá em Hebreus 3. Ele foi fiel como servo. Sejamos fiéis ao Senhor. Então, amuleto não traz mudança efetiva. Não, o que traz mudança efetiva é de fato viver a palavra de Deus. Então o povo, quando está sendo oprimido, quando está naquela situação, assim como o povo lá no Egito, eles clamam, eles lembram-se de Deus, eles invocam a Deus, porque os deuses pagãos não resolvem, não ajudam. Na verdade, o que eles estão vivendo é humilhação, é vergonha, é dor, é opressão, é medo, é temor do inimigo, mesmo sendo o povo de Deus. Muita gente sendo de Deus, mas tem medo, medo de tudo, medo de sair de casa, medo, quando na verdade Deus não nos deu um espírito de medo, Ele nos deu um espírito de poder, de amor e moderação. Então, um crente que tem medo de tudo, ele deve até questionar se de fato ele é um verdadeiro cristão, porque se nós estamos cheios de Deus, por que a gente vive com medo de tudo? Logo, isso vai manifestar que eu não tenho de fato um relacionamento sadio com Deus. Não, eu apenas me tornei religioso, mas quem está com Deus, ele não vai ter medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo, porque Deus nos dá graça, porque o Espírito nos fortalece, a alegria do Senhor é a nossa força. Quando nos sentimos fracos, logo nós somos fortes, porque é na nossa fraqueza que se opera, manifesta o poder de Deus. Quando a igreja ali está sendo perseguida pelos religiosos, no capítulo 4 de Atos, eles oram e eles clamam: Deus, dá-nos ousadia para falar em teu nome, e logo eles têm a resposta e eles recebem a ousadia. Então o povo de Deus não pode ser um povo melindroso, cheio de medo. Ele tem que se posicionar, medo de que sejam, dos haters da internet, medo de se posicionar no trabalho, porque vai receber alguma represália. E muita gente vive como agente secreto, é de Deus na igreja, mas lá no mundo, lá no trabalho, na escola, ele é um anônimo, porque ele tem medo de perder a amizade, ele tem medo da opinião pública, ele tem medo de tudo, ele só não tem medo de desagradar o seu Senhor. Então é um tempo de se levantar, como o próprio Samuel se levanta aqui, falou então Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se de todo o vosso coração vocês voltarem para o Senhor, então tirai os deuses estranhos, os astarotes dentre vós, preparai o vosso coração ao Senhor, só a Ele servi, e vos livrará da mão dos filisteus. Então levanta-se um líder. Então nós precisamos de que Deus levante homens segundo o coração de Deus, pastores segundo o coração de Deus, assim como Caleb e Josué se levantam, assim como Gideão se levanta, assim como Débora se levanta, assim como Deus levanta homens e mulheres, liderança. Quando o povo está perdido, Ele levantou o seu próprio Filho, Jesus Cristo, porque Ele foi o maior líder de todos. Então Samuel se levanta, mas quando a gente ora a Deus, quando a gente está perdendo, quando a gente está ali na miséria, quando a gente está no sofrimento, na angústia, na opressão, e a gente ora, Deus também vai requerer algo de nós, porque quando Deus ouve e atende, Ele também vai usar Samuel para dizer para o povo: então vocês devem voltar para Deus de todo o vosso coração, vocês não podem estar divididos. Lembra de que Elias vai dizer lá no Carmelo: até quando vocês vão cochear entre dois caminhos? Se você é de Deus, então seja de Deus. Se você é de Baal, então se manifeste. Agora não dá para viver entre Deus e Baal. Deus é o esposo e Ele não aceita amantes. E isso foi o que Deus falou através de Oséias,
quando o próprio Osés vai casar com aquela mulher que tinha uma vida desregrada, uma prostituta, porque aquilo manifestava o que Israel fazia. Israel adorava a Deus, mas adorava também Baal, adorava Estarote, adorava Moloque, adorava tantos deuses. Deus quer exclusividade, não adianta. Joga fora os deuses, joga fora os ídolos. Qual é o teu ídolo? Muitas vezes não é Baal, mas é Mamon. Muitas vezes teu ídolo é o teu coração. Você se acha muito importante, muito especial, é a tua arrogância. Muitas vezes é o teu dinheiro, é o teu filho, a tua esposa, seja, é a tua posição social. Quem é o teu ídolo? Quem está roubando o lugar de Deus na sua vida? Deus quer exclusividade, só a Deus servir. Deus é o esposo, Ele é o esposo fiel. Israel era adúltera, assim muitos cristãos, porque na igreja são de Deus e lá no mundo se deixam ser levados, se assentam à roda dos escarnecedores. Não, se você é de Deus, você é sal. Se você é de Deus, você é luz. Se você é de Deus, você é diferente. Sim, ser diferente incomoda, vai incomodar muita gente, sim, mas você é de Deus e você deve se manifestar aonde você estiver. No livro de Êxodo, no capítulo 20, quando Deus estabelece ali os 10 mandamentos, ele já começa dizendo: não vão fazer para vocês imagem de escultura, não vão ser como as nações pagãs que precisam criar um Deus, que precisa criar um ídolo, que lá no Salmo 115 vai dizer que não fala, tem boca mas não fala, tem ouvido mas não ouve, tem olhos mas não veem, tem nariz mas não sente os aromas dos rituais, dos sacrifícios, das ofertas. Eles não fazem nada, e aqueles que fazem o ídolo são como eles, se tornam como nada. Mas o Deus que nós servimos, Ele se move em nós, vivemos, existimos, respiramos por meio dEle, porque Ele é a fonte da vida em nós. Então, quando nós adoramos um ídolo, colocamos uma pessoa, quando Israel está ali com medo da Síria, então vai fazer aliança com o Egito e também depois com a própria Assíria. Então, quando está com medo de Damasco, vai fazer aliança com nações pagãs, esperando que seria salvaguardada e protegida, quando na verdade a proteção de Israel é o guarda de Israel. Ele não dorme, ele não tosqueneja, ele não desampara, ele não se esquece da aliança e da promessa. Infelizmente, o povo de Deus busca recursos em homens, em coisas passageiras, quando na verdade a nossa salvação é o Senhor, é Ele que nos resgata, é Ele que nos fortalece. Então, Deuteronômio 6, Deus vai instruir Israel a guardar somente o mandamento a Ele. Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor, só a Ele vocês prestarão culto, só a Ele vocês adorarão de todo o coração, de toda a tua força, de toda a tua alma. Então, isso envolve mais do que o exterior. Por isso que o salmista vai dizer: com tudo que há em mim, eu bendigo o Senhor. Não é somente da boca para fora, mas isso envolve sentimento, emoções, isso envolve volições, isso envolve também o culto racional, intenção. Não é somente a emoção, porque nos emocionamos sim quando entramos diante do Santo. Ele é tão tremendo, tão maravilhoso, que nos emocionamos. Muitos homens, diante da presença manifesta de Deus, caíram diante da grandeza. Mas isso não é somente sobre emoções, mas é sobre intenções, é sobre o culto racional, é sobre envolver o espírito, alma e corpo. Tudo que é em mim, com tudo que é em mim, eu louvarei o Senhor de toda a minha alma, de toda a minha força, com todo o meu entendimento. É isso que Deus quer, é totalidade, não é divisão. Sou de Deus e sou de Baal, sou de Deus e sou daquela banda secular. Querido, você é só de Cristo. Com Cristo você tem vergonha de manifestar a tua fé, mas quando você vai num show, quando você vai lá no jogo de futebol, você parece um louco gritando pelo seu time. Quando você vai lá ver a banda lá, aquela banda secular, muitas vezes anticristã, você parece uma pessoa desequilibrada e você não tem vergonha, porque todo mundo age assim. E muitas vezes no culto nós agimos como robôs, porque eu tenho vergonha de manifestar quem eu sou. Mas quando Davi
ele vê a arca voltando, ele cai no meio do povo, ele sendo rei. Tanta gente que quando vira um presbítero, um pastor, eu não posso chorar, eu não posso fazer isso, que as pessoas vão pensar de mim, vão pensar nada, porque Davi, que era o rei, o principal em Israel, quando ele vê a presença de Deus ali voltando, ele vai cair no meio do povo, ele vai adorar a Deus, ele não vai ficar se vangloriando naquilo que ele era. Infelizmente, existem muitas mulheres ou muitas pessoas que representam a própria mulher de Davi, porque ela o desprezou. Quantas vezes quando estamos adorando ao Senhor, muita gente vai te desprezar. Lembra da mulher pecadora que vai lá, quebra o vaso, ela lava os pés de Jesus com lágrimas, ela é intensa. O próprio Salmo fala da adoração extravagante, e muita gente vai falar desperdício, e é desperdício isso, ficar adorando Deus assim. Não precisa, Deus não precisa disso. Ele quer sim, ele quer que... Lembra quando o judeu está orando e ele começa a se mexer, é algo inusitado, porque ele está mexendo, porque isso envolve adoração, não é só da boca para fora, não é só ter uma voz bonita, isso envolve o teu espírito, isso envolve a tua alma, isso envolve todo o teu ser, todo o teu corpo, isso envolve tudo que você é. Então muita gente, quando é para o mundo, quando é para os ídolos, ela não tem vergonha de se manifestar, mas quando é para Deus, tudo é vergonhoso. Cuidado, porque Israel estava vivendo dessa forma. Manifeste-se. Tenho vergonha de dizer que sou cristão na escola, mas não tenho vergonha de pecar, não tenho vergonha de falar palavrão, não tenho vergonha de estar sentado na roda escarnecedora contando piadas vergonhosas. Isso você não tem vergonha, mas de manifestar que você é de Deus, você tem vergonha. Então você está seguindo o fluxo, você está sendo mais um. Deus não nos chama. Israel se adaptando, Israel não foi chamada para se adaptar às formas, à tradição, aos costumes pagãos. Israel é chamada para ser diferente. A igreja não foi chamada para ser como os outros. Não que a gente seja melhor. Não é sobre isso. É sobre ser diferente. Jesus morreu para trazer um povo que vive em novidade de vida, que tem um linguajar diferente, que pensa diferente, que age diferente, porque é diferente. Não é melhor, mas é diferente. É diferente porque é sal. É diferente porque é luz. E é isso que Deus quer de nós. E aí, quando Samuel, um grande líder, um homem de Deus, totalmente devotado a Deus, nós precisamos de líderes que sejam totalmente entregues a Deus, totalmente devotados a Deus, totalmente dependentes de Deus, totalmente para Deus, como uma oferta ali, como um sacrifício oferecido para Deus, porque é isso que Deus quer de nós, totalidade. Ele quer intensidade, ele quer profundidade. Ele quer profundidade. Nos tornamos muitas vezes como filósofos. Falamos muito bem da Bíblia, temos vários mestres, mas só é aquilo, é só filosofar, é só falar, mas já não tem mais fogo, já não tem mais aquele prazer, já não é mais como aquela criança, já não é mais com aquela intensidade, é apenas filosofar, somente falar de Deus, mas cadê a experiência? Cadê a intimidade? Cadê a profundidade? Cadê você quando ninguém está te vendo? Será que lá no teu quarto, Jesus te conhece lá no quarto secreto? Ou já é um lugar onde você não passa muito tempo? E aí quando isso não acontece, quando na tua casa você já não tem mais aquele costume, aquele devocional, aquele momento de buscar a Deus, aí você pergunta para você mesmo, será que ali no altar, quando todo mundo está te vendo, será que não é só apenas uma performance? Será que ali você não está apenas sendo um ator? Se lá na tua casa, se no teu quarto, se na tua casa tu passa o dia todo assistindo séries, assistindo um jogo de futebol, assistindo ou jogando, e não tem um tempo para Deus, aí quando chega lá na igreja, no altar, aí você extravasa, será que isso está sendo verdadeiro? Não está sendo verdadeiro, porque o dia todo você entrega a tua boca para o inimigo,
para falar palavrão, para falar um monte de imoralidade, para estar assistindo na internet coisas que você não deveria estar. Aí chega lá na igreja, você é um personagem. Não é isso que Deus quer. Ele quer inteireza de coração. Volte para Deus todo o teu coração. Lança fora os ídolos, os seus amigos que você diz não poder viver sem Ele, porque você precisa ser aceito. Você já foi aceito por Cristo, isso basta. Não fique dependendo da aprovação, porque senão você não será autêntico, você será um camaleão. Deus não te chamou para ser um camaleão, Ele te chamou para ser luz, para brilhar aonde você chegar e manifestar a glória do Senhor. Então os filhos de Israel tiraram fora os Baalins. Jogue fora os Baalins, jogue fora a hipocrisia, jogue fora a idolatria, jogue fora o pecado, jogue fora os pecados de estimação, joga fora tudo que não presta, tudo que te afasta de Deus. Deus nos chama para vivermos uma vida de santidade, uma vida em novidade de vida. É isso que Deus quer de cada um de nós. E aí eles serviram naquele momento somente o Senhor. Sirva somente o Senhor. É interessante que, ajuntando-se em Mispa, houve ali um congregar, um ajuntamento. É tempo de ajuntar, é tempo de ajuntar e não de espalhar, é tempo de congregar e não desigrejar, é tempo de santidade, é tempo de arrependimento, é tempo de voltar para Deus, povo de Deus, e se unir no mesmo propósito. É tempo de lançar fora todos os ídolos e voltar para Deus de todo o vosso coração. Voltai para Deus de todo o vosso coração. Rasgai o seu coração e não as suas vestes. Manifeste-se, se posicione nessa geração. Deus, Ele crê, Ele acredita que você mesmo, hoje, vivendo uma vida totalmente avessa, totalmente contrária, totalmente incoerente, aquilo que você sabe que tem que fazer, ok, mas se hoje você ouvir a voz do Senhor, se hoje você se arrepender de todo o teu coração, se hoje você jogar fora os ídolos, se hoje você servir somente ao Senhor, eu tenho uma palavra de esperança para você. Deus vai restaurar todas as coisas. Deus vai te levantar. Deus vai te usar. Deus faz isso. Ele pega o pecador arrependido e Ele faz uma grande obra através dele. Porque Deus é misericordioso e gracioso. Volte-se para Deus de todo o vosso coração. Servir a Ele com alegria, com intensidade. Então, quando eles se ajuntam, é tempo de buscar a Deus, é tempo de que Deus se levante líderes que sejam reparadores de brecha. É na torre de vigia, em Mispa. Torre de vigia é lugar de vigilância. Quando Deus fala para o atalaia, se você vê que o inimigo está se aproximando, e o perigo está se aproximando, se você não avisar o povo, e porventura o povo vier a morrer, eu vou cobrar de você, atalaia. O sangue dele será requerido das tuas mãos, porque você se omitiu, porque você não pregou a verdade, porque você teve medo de que as pessoas se afastassem de você. Mas atalaia, reparador de brecha, eu te chamo para anunciar o arrependimento, que o fim vem. Mas se você anunciar e eles não ouvirem, então você estará isento do sangue deles. Deus vem a levantar reparadores de brecha. Isaías 58. Ah, Senhor, levanta, Deus, reparadores de brecha. Homens como profetas, tanto da nova aliança quanto da velha aliança, que chamavam o povo para uma vida íntegra, uma vida sincera, uma vida verdadeira e não hipócrita. Meu Deus, nos levanta. E olha o que diz a palavra do Senhor. Isaías 58, 11. Assim diz o Senhor dos Senhores. Então te guiará continuamente, e nos lugares secos fartará a tua alma, e fortalecerá os teus ossos, e será como um jardim bem regado,
e como um manancial cujas águas nunca faltam. Aqui, eu entrei aqui num outro tópico, na verdade, quando fala, a palavra do Senhor nos fala, o que eu estava lendo é Isaías 42, irmãos, 42, versículo 22, mas este é o povo roubado e saqueado, olha, todos eles estão enlaçados em caverna, escondidos em cárceres, são postos por preso, e não há quem os livre, e por despojo, e ninguém diz, restitui. Quem há entre vós que ouça isto, e que atenda e ouça o que há de ser depois. O povo de Israel estava sendo roubado no tempo de Isaías. O povo de Israel estava sendo saqueado. Estavam ali escondidos em caverna, escondidos com medo, e não havia ninguém que clamasse, restitui. A gente vai vivendo isso. Você, meu irmão, talvez esteja vivendo isso, sendo saqueado, sendo roubado, vendo a sua casa ruir, vendo a sua vida espiritual indo de mal a pior, se acostumando a não sentir mais a presença de Deus, se acostumando a não ter mais sede de Deus, sede de meditar na palavra, sede de estar na presença de Deus. E não é na igreja somente. Nós vamos, nos reunimos na igreja, mas estou falando do teu culto pessoal, íntimo, intransferível. Quando Deus nos chama para o quarto secreto, entra no teu aposento, fecha a tua porta e fale com Deus em secreto, porque o Deus que te vê em secreto, Ele vai te honrar publicamente. Eu estou falando disso. A gente não vai para a igreja para se encher, a gente vai para transbordar. Você tem que sair cheio da tua casa. Mas o que você está fazendo para se encher? Infelizmente, quando a presença de Deus sai, a casa não fica vazia. Eu quero te dizer que quando Deus se retira, o Espírito Santo, logo a casa que está vazia, ela será ocupada por aquele hóspede antigo, hospedeiro. Você vai se tornar um hospedeiro daquele hóspede antigo, lembra? Da onde Deus te tirou? Se você mantiver a tua casa vazia, então aquele que outrora habitava dentro da casa e foi para o deserto, e aí ele não achando lugar no deserto, ele traz mais 7, e aí ele entra na tua casa e o estado seu será pior do que o anterior, porque a casa ficou vazia e as ruínas, é como o povo de Israel vivendo antigas ruínas, tudo sendo arruinado, projetos, famílias, os filhos sendo destruídos, o casamento, a tua espiritualidade, a tua vida com Deus já não é mais. Você até diz e tem saudade do passado, de outrora, e aí você vive com essa nostalgia. Como o Senhor me usava, como, querido, você está vivo, você está inspirando. Basta que você clame ao céu, busque a Deus de todo o teu coração, porque Deus não é saudosista. A gente pensa que Deus só agia no passado. Não, o Espírito Santo não está preso no passado. Você que está lá, Ele é o mesmo. Assim como Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O Espírito Santo é Deus, logo Ele é imutável. Ele é o mesmo de antes, Ele é o mesmo de agora. E Ele não muda. Você mudou, nós mudamos. Nos acostumamos muitas vezes a viver um evangelho vazio de propósito. Nos tornamos como nuvens sem água, como figueira sem fruto. Nos acostumamos a viver um evangelho mais ou menos, mas não é isso que Deus chamou para viver. Ele nos chama a viver em novidade de vida. Voz que clama no deserto. Então, assim como Deus estava levantando, e Ele quer levantar reparadores de brechas e restauradores de veredas, para que o país se torne habitável. Ou seja, aonde foi assolado, aonde o inimigo tomou quantas áreas no Rio e no mundo, vou falar do Rio de Janeiro, áreas onde o diabo, através de bandidos,
através de pessoas violentas que são hospedeiros de espíritos de violência, de prostituição, de toda maldade. E eles se estabelecem, se alojam em determinados lugares que o poder público não entra, e ali as pessoas se tornam reféns, ali elas são humilhadas, ali elas são roubadas, e aí a gente vai achando, vai acostumando com a violência, mas isso tudo são um espírito maligno. A nossa luta não é contra essas pessoas propriamente dito, que são apenas hospedeiros. Nossa luta é contra principados, potestades, contra espíritos malignos, contra ossos espirituais espalhados na região celeste. É isso, a nossa luta é no campo da oração, da consagração e do jejum, clamando, invocando ao céu, porque a oração de um justo, ela pode muito seus efeitos. Não houve ninguém que tenha orado e continuado em oração que não tivesse obtido resposta. Quando o povo de Deus se levanta em oração, a resposta vem. A resposta vem. E ai de quem estiver na frente, Deus passa por cima, porque Ele é poderoso. Então Deus levanta, depois de 400 anos de silêncio, um deserto profético. Não havia profecia, não havia, e aonde não há profecia, as pessoas se perdem, o povo perece, porque a profecia é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é que traz fé, é a palavra de Deus que traz alimento, ela edifica, ela exorta, ela consola. Onde não tem profecia, a gente vai se perder, e a maior profecia é a Escritura Sagrada. Essa é a maior profecia, e quando não se prega a profecia, ou quando se distorce a palavra, logo então o povo será enganado, e a gente precisa se levantar nesse tempo. Então em Mispa foi o lugar onde eles derramaram, a Bíblia vai dizer, água. E água no deserto é um bem preciosíssimo. A água, e aí eles vão derramar a água como manifestação de adoração, como uma forma de adoração ao Senhor. Então Mispa, na torre de vigia, é lugar de derramar aquilo que é precioso. Chega de culto vazio. É preciso quebrar o vaso, o coração quebrantado e contrito. Não desprezará, ó Deus. Às vezes a gente está tão intacto, a gente está ali se fechando nos nossos títulos, em nossa posição, nós não descemos e não quebramos. Lembra que Davi, ele vai descer ali no meio do povo. Quando a mulher, ela vai fazer aquele ato de adoração a Deus, ela vai ser julgada. Muitas vezes na tua extravagância, não é ser uma pessoa lunática, uma pessoa muitas vezes que perde o sentido e faz coisas que realmente são fora da realidade. Mas quando você chora, quando você adora Deus com intensidade, quando você se derrama diante dele, e é isso que Deus deseja de nós. Então que a gente possa oferecer para Deus o nosso melhor. Chega de culto vazio, chega de pirotecnia. Muitas vezes as pessoas querem criar um ambiente com fumaça, com aquela... Desculpa, mas claro, cada um com a sua, mas se eu preciso dessa ambientação, isso é muito artificial. Deus não precisa disso. O que Ele quer é que a gente volte a carregar a arca nos ombros. É uma vida de oração. Queremos atrair a presença de Deus? Viva uma vida de oração. Se arrependa, confesse seus pecados, joga fora os ídolos. Com certeza Deus se manifestará em nossa vida. Seremos cheios do Espírito Santo. Nós não precisamos de pirotecnia, de luzes, para sentir a presença de Deus, porque isso traz artificialidade. Deus quer de fato que a gente busque a Deus com intensidade, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, que a gente carregue Deus sim nos nossos ombros. Quando eu digo isso no sentido figurado, sim, mas que vai manifestar o quê? Aquele que quer me seguir, renuncie a si mesmo. Nós precisamos renunciar, nós precisamos cortar, precisamos romper com o passado, as pontes do passado, aquilo que nos faz voltar, volta e meia, a gente está voltando aos mesmos erros, aos mesmos pecados, às mesmas amizades
que me levam para o mal, eu sou cativo, eu estou sempre voltando. Não, corta as pontes. Você não tem que se afastar das pessoas, mas tem pessoas que elas te levam naturalmente para um caminho que não é o caminho que Deus quer. As más conversações ou as más companhias corrompem os bons costumes. Então é necessário romper, é necessário quebrar as pontes que nos ligam para aquele velho homem que a gente não quer viver mais. Aquele velho homem a gente não quer viver mais. Então quebre as pontes com o passado e viva esse novo homem que Deus quer que você seja, para a glória de Deus. Então, além de derramarem água, então eles vão jejuar. E é interessante porque quando a gente fala de jejum, a gente é levado, para abstenção de alimento, mas muitas vezes esse jejum é apenas passar fome, porque eu estou jejuando, mas estou assistindo coisas que não tem nada a ver. O jejum, na verdade, ele nos prepara para uma sensibilidade. O jejum, ele cria em nós uma sensibilidade, uma dependência. Então, quando você está jejuando, você está ali dependente de Deus. Então, nesse momento, você fica sensível à voz do Senhor. E Isaías vai dizer do verdadeiro jejum, porque muitas vezes só passamos fome. Estamos jejuando, mas estamos maldizendo as pessoas, estamos brigando, estamos gritando, estamos dispersos ali, fazendo tanta coisa. Será que esse jejum é válido? Ou jejuar, tem um jejum intermitente, tem gente que jejua para emagrecer. Será que esse jejum que eu estou fazendo está servindo apenas para o meu corpo físico, mas o meu espírito, a minha alma? Será que a minha alma está sendo ali alimentada? Será? Então a gente precisa rever, a gente vira robô, a gente vai fazendo coisas sem sentido e a gente nem analisa se de fato aquilo é intencional. O culto é racional. Olha o que diz sobre o jejum. E dizem, Isaías 58, versículo 3, porque jejuamos e não atentas para isso? Porque afligimos as nossas almas e tu não sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio proveito, contentamento, e requereis todo o vosso trabalho. Isso também aplica a oração. Muita gente vai para o monte. O problema não é o monte propriamente dito, mas a pessoa do monte, ela acha que pelo fato dela ir lá e fazer aquele sacrifício, ir para o monte, que a oração dela vai ser mais aceita, ou que ela vai ter mais intimidade com Deus. E isso não é verdade, porque Deus não me mandou subir ao monte. Ele mandou eu entrar no quarto. Ele manda eu entrar no quarto, em secreto. Então, se eu quero ir para o monte, vá. Claro, não tem nenhuma proibição. Agora, está no monte muitas vezes, usando isso para todo mundo saber que você é de oração, você está cometendo o mesmo erro daqueles que jejuavam. Por isso Jesus fala, quando jejuares, lava o seu rosto, unge a tua cabeça. Ninguém precisa saber que você está jejuando. É algo pessoal, a tua oração. Se você ora no quarto, ninguém está vendo. Mas Deus sabe, Ele está vendo. Então a gente quer sempre fazer algo que alguém veja, para que as pessoas vejam que a gente faz algo, e quando na verdade não é sobre isso, é sobre intimidade. Intimidade não é algo público, nunca foi. Intimidade, quando a gente fala sobre intimidade, é algo que é íntimo, É algo reservado, é algo particular, reservado, aquela ilha reservada, aquele espaço reservado, é reservado para alguém. Então está ali limitado para um público, para um certo tipo de pessoa. Então outras pessoas não têm acesso. Ou seja, aquilo que é íntimo, então é aquilo que é secreto, sou eu e Deus, eu e o meu Pai, lá no quarto em secreto. Ninguém precisa saber o que eu estou falando com meu Pai. Ele é meu Pai, eu sou seu filho. É lugar de intimidade. Assim o jejum é algo íntimo, é algo reservado entre você e o seu Pai. Eis que para debates, e contendas jejuar, está entrando nisso. É só para dizer, eu jejuo. Como, olha, a gente não pode esquecer dos fariseus. Eu jejuo, eu dou dízimo, eu faço isso. Não sou como aquelas pessoas que não oram no monte,
como aquelas pessoas que não fazem isso, você está incorrendo no mesmo erro de um fariseu. Cuidado, o jejum não é para te promover, o jejum é para te aproximar de Deus. É para fazer com que o teu coração esteja tão quebrantado e contrito que você possa ouvir a voz de Deus e você tenha sensibilidade para compreender o que Deus quer de você. Eis que para debates e contendas jejuais, para ferir com punho impiamente, não jejueis como hoje, para que a sua voz seja ouvida no alto. Olha só, seria esse o jejum que eu escolhi? Que um dia o homem aflige a tua alma, que incline a cabeça com o jugo, e estenda debaixo desse saco, e se chamarás tu a isso um jejum, o dia agradável ao Senhor? É só um dia? Que adianta um dia o jejum? Até naquele dia eu estou ali ligado com Deus, e nos outros dias eu ajo como nem conhecesse o Senhor. Isso é suficiente? Será que é isso que Deus quer? Ou Ele quer uma entrega total a Ele? Porventura não é este o jejum que eu escolhi? Olha, que desates a ligadura da impiedade, não seja ímpio, que desfaças as pesadas das cargas, não coloque carga sobre os outros, e que deixes livres os oprimidos. Seja um pregador da palavra, né? Alguém que leve o evangelho, boas notícias para que as pessoas sejam libertas das suas cargas, e que deixe livres os oprimidos, e que despedaces todo jugo. Não é também, porventura, que repartas o teu pão com faminto? Quando, olha, o jejum é dar o pão para aquele que está com fome, seja ele a palavra, seja o pão propriamente dito. E aos pobres desterrados recolhas em casa, olha. E quando vires o nu, cubras, e não te esconda da tua própria carne. Então romperá a tua luz, olha, manifestará a tua luz, a alvorada, e tua saúde brotará repentinamente, e irá a tua justiça diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderás, gritarás a ele, dirá, eis-me aqui. Se tirares de ti o jugo, e estender do dedo, e falar vaidade, falar de você, ficar se autopromovendo, autoelogio, isso é vaidade, isso não agrada a Deus. Então, se nós fizermos isso, quando estivermos orando, Deus vai dizer, eis-me aqui, meu servo, eu tenho prazer em ti. Porque antes de Deus aceitar a oferta de Caim ou de Abel, ele rejeita de Caim, mas antes de rejeitar a oferta, ele rejeita Caim. Então, primeiro Deus aceita o ofertante e depois aquilo que o ofertante traz. Se Deus rejeitar o ofertante, o que o ofertante trouxer, Deus rejeita também, porque Deus está mais preocupado com o ofertante do que com aquilo que ele traz em suas mãos. É a mesma realidade. Precisamos estar mais preocupados com Deus, que é o abençoador, do que com aquilo que ele traz nas mãos. O problema, olha só como é que é a questão. A gente preocupa mais com as bênçãos de Deus do que com o próprio Deus. E a gente acha que Deus se preocupa com a oferta. Na verdade, ele está mais preocupado com o ofertante. Se ele rejeitar o ofertante, logo a oferta não será aceita. Versículo 7 e 8. Ouvindo os filisteus que os filhos de Israel estavam reunidos em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. E quando ouviram isto, os filhos de Israel tiveram temor dos filisteus. Vamos pensar, eles estão se esforçando, né? Quando você começa a se esforçar, quando você começa a se levantar, quando você começa a se posicionar, mas você ainda traz consigo uma realidade, uma experiência de muitas perdas, de frustrações, de dores. Então o povo tem medo nesse momento, porque eles estão, as últimas experiências, eles não podem contar um testemunho de vitória. Aliás, o que eles podem contar é que eles estão vivendo 20 anos oprimidos. Então, de fato, esse povo tem medo. Ora, nos levantamos e os inimigos se levantam também. Eu quero te dizer que quando você se levantar, depois do teu sono, da indolência, eu quero te dizer que não pense que as coisas vão ser calmas e tranquilas quando você se posicionar como fez Gideão.
Como fez o povo aqui, o inimigo vai se levantar também, porque ele vai querer te intimidar, ele vai querer te colocar medo. Mas eu quero que você saiba que quando você se levanta, quando você se posiciona, Deus está lá no trono dele, garantindo, sustentando você para que você não caia. E o inimigo que se levanta para tentar te colocar medo, te intimidar, eu quero te dizer que ele será desterrado, ele será desbaratado, ele será envergonhado, ele será humilhado por Deus, porque quando nós nos levantamos em Deus, Deus se levanta do trono e nos garante a vitória. Não tenha medo de se levantar. Tem gente que fala, quanto mais eu oro, mais assombração aparece. Não é a verdade. A verdade é que quando você busca Deus de verdade, o inimigo vai se... Quando você está dormindo, ele não está nem preocupado com você. Você não incomoda, porque você é apenas um instrumento dele. Mas quando você se posiciona, lembra de Paulo lá em Filipe, quando ele repreende, expulsa aquele espírito de adivinhação, logo vem represália. Todas as vezes que nos levantamos no poder de Deus, o inimigo se levanta, mas eu quero te dizer que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. O Salmo de número 46 diz, o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Lá à frente desse salmo vai dizer, ele faz cessar as guerras até o confim da terra, ele quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Verso 10 vai dizer, aquietai-vos, sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações. Quando nos levantamos, Deus também se levanta. Lembra de Ezequias, lembra também de Josafá, quando o inimigo se levanta contra esses dois reis do Senhor, reis bons, reis de Judá. Deus vai falar para eles, essa batalha não é tua, vocês não vão ter que pelejar, é o Senhor que peleja por nós, é o Senhor que levanta por nós, o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, ele é o guarda de Israel, ele não dorme e ele não tosqueneja. Lembra também de Saulo, quando Saulo está ali, ele pede cartas aos sacerdotes para perseguir os cristãos, e ali no caminho de Damasco, ele vê uma luz, ele cai por terra, e Jesus diz, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele não estava perseguindo aquele povo, ele estava se levantando contra o próprio Deus vivo, ressurreto. Jesus vai dizer para Saulo, duro é para você, Saulo, recalcitrar contra os aguilhões. Os aguilhões eram aquela barra de ferro, aquela ponta de ferro, que quando o boi parava, então logo ele era ali espetado até o próprio arado, atrás do arado, que era aquele instrumento para arar, limpar a terra, ele tinha também essa ponta de ferro, que quando o boi queria parar, logo aquele arado, o dispositivo ia e furava o boi, e o boi, ou seja, Paulo, você pode ter alguma força, como com os líderes religiosos, mas eu sou Cristo ressurreto. O que eu quero te dizer, que quando você se levanta, e o inimigo se levanta para tentar te oprimir, para tentar te colocar medo, pavor, eu quero te dizer que Deus garante a vitória, é Ele o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Levante-se, em nome de Jesus, se posicione, porque Deus espera de nós um posicionamento nessa geração, homens que não fiquem acuados, homens que não fiquem olhando para trás, olhando quem caiu, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido. Lá em Hebreus capítulo 12 diz, olhemos firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Levante-se, ó povo de Deus, saia da morosidade, uma igreja morna, que não salga, que não se posiciona, que não faz a diferença. Para que serve? Para que serve o sal se ele perdeu o seu sabor? Então nós precisamos nessa geração nos posicionar. Eu sou de Cristo, eu não me envergonho do Evangelho, disse Paulo, eu não me envergonho do Evangelho, eu sou de Cristo, eu sou de Cristo. Ele não teve vergonha de morrer na cruz por mim,
Eu sou de Cristo, a minha vida é dele. Se eu morrer, eu sou dele. Disse Paulo, viver com Cristo é lucro, morrer para Cristo é lucro, com Cristo é lucro, viver para ele. Se eu viver, eu vou viver para ele. Se eu estiver aqui respirando, eu vou viver para ele, porque por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então Samuel tomou um cordeiro e ele ofereceu como holocausto. Haviam vários tipos de ofertas, sacrifícios, mas o holocausto era aquilo que era totalmente queimado. Em algumas ofertas o sacrificante participava da oferta, mas o holocausto era totalmente queimado. Eu quero te dizer que Cristo é o verdadeiro cordeiro, esse cordeiro que Samuel sacrificou, e quando Deus recebia, ele se agradava da oferta. Mas eu quero te dizer que o verdadeiro sacrifício, ele já foi oferecido. Jesus disse João Batista que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Deus nos aceita por meio do sacrifício de Cristo. Então, quando Cristo foi sacrificado pelo sacrifício vicário, ou seja, uma única vez, o autor aos Hebreus vai dizer que antes matava-se animais, todos os dias tinha serviço de sacrifício 2 vezes, pela manhã e ao entardecer não podia apagar o fogo do altar. Jesus foi sacrificado e o fogo continua aceso. O fogo do altar só será mantido se houver graveto, se houver lenha em ordem. O que é que são isso? O que vai fazer com que o fogo não se apague? É uma vida devota a Deus, uma vida no altar, uma vida de oração, uma vida de meditação na palavra, uma vida de abstenção do pecado. Abstenção, porque ser santo é ser separado, é ser consagrado. O que é consagrado é aquilo que foi separado para uma função. Logo, os utensílios do templo, eles eram separados, eles não poderiam ser usados para outra finalidade. Eu sou o templo de Deus, o meu corpo é templo do Espírito Santo. Eu não posso adorar a Deus e estar falando palavras malignas, de maldição, palavras de baixo calão, palavrões, piadas sujas. Eu não posso, eu sou de Deus, sou separado para Ele. Eu não posso estar adorando a Deus na igreja e lá, quando ninguém está me vendo, está vendo pornografia, vendo um monte de baixaria, de coisa suja, que torna o meu templo sujo. E o Espírito Santo é santo, ele não pode habitar em lugares sujos. Se você quer que ele permaneça dentro de você, você deve manter o lugar limpo, o teu altar limpo, o teu templo limpo. E como que se limpa o templo? Por meio da palavra. Como que o jovem purifica o seu caminho? Salmo 119, verso 9, ele tem que observar o seu caminho através da palavra. Jesus lá em João 17 diz: santifica-os na verdade, tua palavra é a verdade. Só posso viver uma vida santa, santificada, se eu estiver exposto à palavra diariamente, não olhando a Bíblia com binóculo. Essa mensagem se aplica ao fulano, isso aqui tem... Não, é com o espelho que eu tenho que meditar na palavra, olhando para mim mesmo. Deus, eu preciso melhorar nessa área. Deus, eu preciso me limpar disso. É olhando como espelho e não como binóculo, achando que palavra tal se aplica a outro. Não, Senhor, eu preciso ser cada dia mais transformado, eu preciso ser melhorado, eu preciso ser consagrado cada dia mais santificado, porque a vereda do justo, nós somos uma obra em constante construção. Ninguém aqui está perfeito, eu não sou perfeito, mas se eu me calo pela minha imperfeição, eu sou covarde, porque a Bíblia chamou homens imperfeitos para pregarem a palavra. Deus não chamou os anjos para fazerem esse ministério, ele chamou vasos de barro, pessoas simples, pessoas que são dotadas de limitação e que precisam olhar para si mesmo. Eu não posso pregar a palavra sem ter compromisso com o dono da palavra. Agora, sou perfeito? Claro que não, mas enquanto justificamos nossos erros, nunca haverá mudança. Eu nunca refletirei a glória do Senhor. Deus chamou homens limitados, ele chama Abraão, ainda Abraão, lá no meio da idolatria, para que ele andasse com ele. No capítulo 17 de Gênesis, ele fala assim,
Eu sou o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Ele ainda não era, ele já caminhava com Deus, mas ele não era. Ainda Abraão, o pai da fé, ainda cometeu alguns erros. A gente sabe, a Bíblia não esconde, mas anda na minha presença. Quem anda na minha presença é santificado. Quem anda na minha presença é purificado, porque a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Se eu andar com ele, a gente muitas vezes vai se parecer com quem a gente anda. Se você só anda com pessoas que só falam palavrões, pessoas que só fazem coisas erradas, as más conversações corrompem os bons costumes. Se você anda com Deus, você será transformado. É impossível ser a mesma pessoa andando com Deus. Todos os apóstolos, exceto o traidor, foram transformados. Aqueles que foram chamados de Bonerges, filhos do trovão, inconsequente, intempestivo, João e o seu irmão Tiago. João, na sua velhice, aquele intempestivo, lá quando os samaritanos não querem receber Jesus, não é lá no capítulo 4 de João, mas é logo perto do final do ministério de Jesus. Então Tiago e João vão dizer: Senhor, quer que a gente peça que fogo caia do céu e os consuma? Estavam muito apegado a Elias lá na velha aliança. Jesus vai falar assim: esse não é o meu espírito, eu vim para entregar a minha vida pela humanidade. Então, meu irmão, e o João que estava pedindo fogo para destruir, é o João que vai escrever as epístolas de João, é aquele que vai dizer: filhinhos, não pequeis, é o apóstolo do amor. Não tem como continuar a mesma pessoa andando com Jesus. Se você continua a mesma pessoa, você está andando com outro Jesus. Mas se você andar com o Jesus da Bíblia, o Jesus encarnado, o verbo divino, o Filho do Eterno, a palavra de Deus, se você andar com ele, eu tenho certeza, você não vai ser um meio, você não vai ser mais um mentiroso, você não vai ser mais um trambiqueiro, você não vai ser mais um corrupto, um prostituto, um promíscuo. Se você andar com Jesus, você vai andar de glória em glória, de fé em fé, santificado a cada dia, porque a palavra de Deus é poderosa para fazer isso em nosso coração. Samuel colocou uma pedra, e aquela pedra, todo o Velho Testamento traz muitas alusões e referências a Cristo, porque ele é a pedra angular. Cristo é a pedra da igreja. Onde está escrito isso? Lá em Salmo 118, versículo 22, diz que ele é a pedra que os edificadores rejeitaram. Atos 4:11, Pedro, na eloquência da pregação, vai dizer: ele é a pedra que os edificadores rejeitaram. Muitos, há uma igreja, uma vertente religiosa que atribui a Pedro ser a pedra da igreja, quando a Bíblia, e nem o Pedro, nunca vai assumir ser a pedra. Pelo contrário, o próprio Pedro, e Pedro foi o nome que ele recebeu, ele era Simão. Jesus vai chamá-lo de Pedro, que lá no grego, Petros, pedra pequena, é uma pedra que foi colocada sobre a pedra, assim, porque lá em Efésios 2:20 vai falar sobre os fundamentos dos apóstolos, cujo Jesus é a pedra principal. Efésios 2:20. Ou seja, Pedro não deixa de ser uma pedra, mas não a principal. Ele foi uma pedra posta sobre a pedra angular, sobre a pedra da esquina que havia sido profetizado. Pedro vai falar isso também na sua carta, em Efésios, como eu disse. Quando Jesus diz lá em Mateus 16:18, tu és Petros, sobre esta pedra. Falando do português, esta é aquilo que está perto, essa é aquilo que está longe. Pedro não é a pedra, mas a confissão de Pedro foi muito importante para que ali fosse edificada a igreja do Senhor. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Deus vivo. Então, continuando aqui, meus irmãos, Pedro não é a pedra, e quando os filisteus se levantam, eles agora vão ser humilhados. Isso me leva, porque o Velho Testamento é apenas sombra daquilo que viria. As vitórias pontuais de Israel nas suas batalhas apenas apontavam para a vitória da igreja, que será triunfal. Porque a nossa batalha não é contra filisteus,
não é contra aquelas nações pagãs que viviam em guerra o tempo todo com Israel, e até o Israel hoje que vive em guerra com as nações. A nossa batalha não é contra pessoas, a nossa batalha é no campo espiritual. O próprio Paulo lá em Efésios 6,12 vai dizer, e é interessante, eu quero citar o que está dito aqui, quando o Paulo vai dizer assim, versículo 13, eu quero só voltar um pouco, às vezes na eloquência a gente perde alguma coisa. A paz, Senhor, pastor Adriano, Deus te abençoe, meu irmão, então é uma bênção, que Deus continue abençoando e frutificando o teu ministério, tá, meu querido? Quando tomou Samuel uma pedra e pôs entre Mispe e Sem, chamou pelo nome de Ebenezer, dizendo, até aqui nos ajudou o Senhor. Quem é a tua pedra de ajuda? Em quem você tem colocado a tua confiança? Será que você tem identificado? Eu tinha passado um ponto que eu considero muito importante, porque quando Jesus termina o sermão da montanha, lá no capítulo 7, lá a partir do versículo 24 de Mateus 7, 24, então ele vai falar que ele compara o homem que ouve as suas palavras. É por isso que eu estou falando, tem gente que usa a Bíblia como um talismã, como um amuleto, aberto no Salmo 91 e acha, eu estou protegido. Queridos, não é a Bíblia aberta no Salmo 91 que vai trazer segurança, mas é a aplicação dela. As bênçãos são condicionais. Lá em Deuteronômio 28, se vocês ouvirem, guardarem e obedecerem. Então, quando nós ouvimos, guardamos, obedecemos e praticamos, então Jesus vai dizer lá no Sermão da Montanha, eu comparo o homem que ouve, homem prudente, porque ele edificou a sua casa na rocha. Quem é a rocha é Cristo. Ele é o Ebenezer. Ele é o verdadeiro Ebenezer, a pedra angular. É Ele que sustenta nossas vidas. Nós não afundamos, nossa casa não desaba. Embora venham as tempestades na vida do crente e do não crente, o que não permite que a tua casa afunde? O que não permite que a tua vida afunde, ou sua família afunde, ou que a tua fé se afunde? É porque você está edificado em Cristo Jesus. Vem ventos, as águas dos rios batem contra a casa, vem tempestade, você não afunda. Por quê? Porque a tua casa está edificada nele, na rocha que é Cristo. Mas há muita gente que edifica a sua casa na sua religião. Meu irmão, a nossa igreja é uma bênção, mas não é na minha igreja, na minha denominação que eu devo edificar a minha casa. Eu tenho que edificar a minha casa em Cristo. Ele é o Jeová Nissi. Quem é a minha bandeira? A minha bandeira não é o Corinthians, não é o Flamengo, a minha bandeira é Cristo. Cristo é a minha bandeira, Jeová Nissi. Tem gente que levanta muitas bandeiras, muitas pautas, ativista de muitas coisas. Ele só não levanta a bandeira do Evangelho. Ele só não é um bandeirante do Evangelho. Ele levanta muitas bandeiras. Ele só não levanta a bandeira da salvação. Então quem é a tua bandeira? A minha bandeira é Jeová Nissi. Jesus é minha bandeira. Ele é a minha bandeira. E aí os filisteus foram humilhados. A nossa luta não é contra carne nem sangue. Não é contra o teu vizinho feiticeiro. Não é contra o seu parente que não gosta de você. A tua batalha, a tua luta é contra principados, potestades, contra hostes espirituais espalhadas nas regiões celestes. E eles foram humilhados. Diz a palavra do Senhor que o diabo foi vencido, assim como os filisteus foram vencidos naquele dia. A Bíblia fala lá em Colossenses que Jesus, quando ele pega aquela dívida que era contra nós, ele risca e crava na cruz. Lá na cruz ele vai dizer, tetelestai, está consumado. Quando ele faz esse ato, embora visivelmente nós não tenhamos visto, mas no mundo espiritual, diante dos principais e potestades, Jesus vai humilhá-los publicamente, é o que diz a palavra de Deus, vai triunfar sobre eles, vai expô-los publicamente, porque ele venceu e ele vai despojar. Quando alguém vencia uma batalha, havia os despojos. Quem é os despojos? Eu quero ir para o final dessa meditação falando sobre o despojo. A minha bateria está acabando, mas eu vou conseguir concluir. Quando fala sobre o despojo, eu quero dizer, é tempo de avançar.
Sabe por quê? Porque depois que eles vencem, então Deus troveja, Deus traz a vitória para o povo se levanta, ganha confiança, porque foram 20 anos de derrota, mas agora com aquela vitória que eles viram, o sobrenatural, a ação divina, então o povo agora se levanta de ânimo, de coragem, e vão perseguir os filisteus que fogem com medo, porque Deus os vencera. E aí agora foram restituídas aos filhos de Israel as cidades que os filisteus tinham tomado dos israelitas, desde Ecrom até Gat. E eu quero dizer, a igreja cujas portas do inferno não prevalecerá, não é uma igreja acuada, uma igreja cheia de não me toque, uma igreja que tem pena de si mesmo quando passa por luta. Paulo diz: todas as coisas cooperam para o meu bem. Ei, queridos, uma igreja morna, sem esperança, a esperança da glória, uma igreja letárgica, sem o espírito nostálgico, a gente fica olhando para o passado, da glória do passado. É esse o tempo da glória de Deus, esse é o tempo de Deus despertar-nos, esse é o tempo do grande avivamento. Haverá apostasia sim, mas haverá também um grande avivamento para aqueles que se posicionarem. Deus não é o Deus somente do passado, Deus não é somente o Deus dos montes, mas Ele também é Deus dos vales. Deus não é somente o Deus do passado, Ele é do presente e do futuro, Ele não mudou. Então é preciso um espírito de inconformação, porque quando Gideão está malhando o trigo no lagar e o anjo do Senhor vai até ele vai dizer, porque o anjo do Senhor vai dizer que ele era varão valoroso, e ele vai dizer: se o Senhor é comigo, como Deus diz, o Senhor é contigo. Ué, se Deus é comigo, por que está acontecendo isso? Do que são feitos, das maravilhas que os nossos pais contaram, de que Deus os tirou lá com mão forte lá do Egito. Ué, o que houve? Por que parou? Sabe por que parou? Pelo mesmo motivo que quando a viúva ali no tempo de Eliseu, enquanto tinha vaso, tinha azeite, mas quando acabou-se o vaso, acaba-se, cessa o azeite. Sabe o que faltou? Foram vasos, homens e mulheres se posicionando, dizendo: eis-me aqui, eu quero ser um vaso de barro sim, porque a Bíblia falou, nós temos esse tesouro em vaso de barro. Eu sou de barro, mas a glória é de Deus, o poder é de Deus, as maravilhas são de Deus, a glória será para Deus. Falta um vaso que nós possamos nos posicionar nesse tempo, e é tempo de restituição. O povo de Israel tinham perdido as fronteiras, várias cidades, mas agora eles foram lá e tomaram de volta. É o tempo de tomar de volta aquilo que foi roubado, é tempo de se posicionar e ir em busca daquilo que o diabo tomou, e tomar aquilo que ele roubou, porque aquilo que ele roubou não é dele, é nosso, o Senhor nos deu. Sabe quais são os despojos? Os despojos são as almas que estão nos esperando, porque as almas são do Senhor, são os filhos que foram embora, os filhos que abandonaram a fé, os filhos que não creem mais em Deus, a família que está sendo destruída, são os despojos. Nós precisamos reconstruir, precisamos restituir a esperança, a alegria, porque tudo é do Senhor. Então que seja um tempo de restituição daquilo que se perdeu. Há lugares que o diabo se estabeleceu como rei e príncipe, mas também são lugares de tomar de volta, lugares onde o evangelho não entra, onde a palavra de Deus não entra, mas toda a terra, da terra é o Senhor e toda a sua plenitude. Deus é o dono de tudo e de todo. Em nome de Jesus, nos capacita hoje, Senhor. Nós queremos tudo aquilo que é nosso, as almas, as famílias que estão sendo destruídas, os filhos que estão sendo destruídos pelo tráfico, pelo crime, pelas drogas, pela violência. Senhor, as meninas que estão sendo capturadas pela promiscuidade, sendo usada. Senhor, traga de volta, restaura todas as coisas. Em nome de Jesus, fica com essa palavra, que o Espírito do Eterno gere no teu coração esperança, confiança, fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Deus seja louvado, hoje e sempre, amém.